Olá, meus irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. A todos vocês que buscam o Senhor de todo o coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a você que está de aniversário. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Palavra de hoje, vive e eficaz o Senhor, 12 de março de 2023. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 16, versículo 41. Até o versículo 18, versículo 32. Amém, irmãos? Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos de rebeldes. Assim fará acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todos aqueles que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda. Mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram.
tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas, contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Tudo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, e as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos filhos resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta do movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos, e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti, para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e cortar-se-vos-á
a vossa oferta alçada, como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo o lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim, não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 20. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, irmãos? Livro de Salmos, 55, versículo 1 ao versículo 23. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: Ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe,
e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria escondido, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs a sua mão naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram muito brandas do que o azeite. Eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém, irmãos? Provérbios 11, versículo 7. Morrendo o homem perverso, perecerá sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz do Senhor, e até amanhã.